Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre filiação. E o que é filiação? Filiação é a relação de parentesco existente entre ascendentes e descendentes em primeiro grau, né? Definindo maternidade e paternidade. É um vínculo entre pais e filhos, na verdade, né? E essa relação de parentesco, ela consanguínea em linha reta, né? Em primeiro grau, entre a pessoa e aqueles que a criaram, ou a relação de parentesco entre a pessoa e aquelas que a criaram com base no afeto. Ao longo do tempo, o Instituto da Filiação sofreu diversas modificações, como a sociedade vem sofrendo modificações ao longo dos anos, o Instituto da Filiação também sofreu modificações que possibilitaram o reconhecimento de diversas espécies de filiação. Temos também que, em face do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, que proíbe o tratamento desigual entre os filhos, uma primazia pelo princípio da igualdade entre os filhos, independente do vínculo que haja entre eles e seus pais. Esse artigo da Constituição Federal, ele impede que filhos que venham de vínculos diferentes ao do consanguíneo, que é o vínculo biológico, sejam tratados de forma diferente. Assim, os filhos, independente do vínculo, eles têm que ser tratados de forma igual. O direito à sucessão e à herança e a manutenção dos direitos após a morte dos pais, também ele não há diferenciação, mesmo que o vínculo seja diferente. Então, esse princípio da igualdade entre os filhos é um princípio constitucional que está presente no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição. Como vocês viram, né, há mais de uma espécie de filiação. Nós temos a filiação natural ou biológica e nós temos a filiação civil. Na filiação natural, que é a biológica, nós temos a possibilidade da consanguínea e a reprodução assistida homóloga. Na filiação civil, nós temos a adoção, a reprodução assistida homóloga e a filiação socioafetiva. Nesse sentido, nós temos o artigo 1593 do Código Civil, que dispõe que a filiação ela pode ser natural, quando ela é biológica, e ela pode ser civil quando ela tiver uma outra origem. Com base nessa expressão outra origem, é que foram surgindo os reconhecimentos da filiação socioafetiva. Então, agora vamos ver cada espécie de filiação, a característica de cada uma delas. A filiação natural ou biológica, ela tem origem no vínculo consanguíneo, né? Que é a filiação por laços de sangue entre pai e filho. O direito pressupõe que essa filiação natural, ela tem origem na relação sexual entre o homem e uma mulher, né? Mas ela também reconhece a reprodução assistida homóloga, né? Que é quando se utiliza o material genético do próprio casal, né? Faz a coleta do material genético do pai e da mãe e faz a reprodução artificial assistida. Elas são consideradas, essas duas modalidades, com essas características, elas são consideradas filiação natural ou biológica. Portanto, a reprodução assistida homóloga, né? Ela é a fecundação artificial feita usando somente o material genético dos pais. Não há doação de material genético de uma terceira pessoa, né? De um doador. A filiação civil,
que é aqui o vínculo de uma outra origem, no Código nós temos a previsão da filiação civil como adoção, a reprodução assistida heteróloga e a filiação socioafetiva, né? A reprodução assistida heteróloga é quando para a fecundação é utilizado um material genético de um parceiro e de um terceiro doador, ou quando o material genético de um casal doador. Então, na reprodução assistida heteróloga, há o material genético de um terceiro envolvido. Pode ser quando faz a utilização do material genético da mãe biológica com um terceiro, ou também que ambos sejam doadores, tanto o material genético do pai como da mãe sejam de terceiros anônimos. Assim, nós temos que a reprodução assistida heteróloga, ela pode ser unilateral ou bilateral, que é quando o material genético é de um doador, e bilateral é quando o material genético o embrião é de um outro casal, né? Os dois materiais genéticos são de terceiros desconhecidos ao casal. Uma outra espécie de filiação é a adoção. A adoção, ela é uma espécie de negócio jurídico, né? E que é promovido através de uma sentença judicial, né? Tem que ter todo um processo judicial em que uma pessoa ingressa na família do adotante, independente se há vínculo de parentesco ou não, tá? E esse adotado vai desfrutar de todos os direitos e todos os deveres inerentes à filiação, como se filho fosse em função do princípio da igualdade entre os filhos.